Tá me ouvindo, meu bem? E olha ele aí. Fala aí, varão. Resistência pura, esse aí, gente Ô, boa. rapaz, também na correria aí. Na correria, né? Rapaz, eu Mas estamos acredito, você aqui, né? acredita que eu esqueci de pegar meu outro celular, porque eu fico me guiando por ele, né? É mesmo? É? Que eu te mandei um roteiro, né? Pra quem não sabe, quando a gente Sim, faz uma, tem que ter um tem que ter um roteirinho. roteirinho, né, gente? A gente não vai sair tirando as coisas da cartola, assim, e tal. Enfim, tamo aí, que bom que vocês estão aí. Tô vendo aí, tem 9 pessoas com a gente. Boa noite. Esse aqui é a igreja, esse é o perfil da Igreja Metodista em João Pessoa, na Paraíba. Todas as sextas-feiras nós temos aqui o nosso encontro Igreja e Cidade. A gente sempre se propõe a discutir temas relacionados à cidade. Já discutimos aqui sobre igreja e população de rua, já discutimos aqui sobre igreja e adolescentes em conflito com a lei, nós já falamos sobre racismo, já temos vários bate-papos aqui interessantíssimos. Eles estão salvos aqui no nosso IGTV, se você quiser também no nosso YouTube, lá o Metodista João Pessoa. Todos os bate-papos que nós já tivemos aqui, você pode acessar e se deleitar, aprender um pouco mais. Utilizar como instrumento para a escola dominical. Geralmente nosso bate-papo varia entre uma hora e meia, então você pode ir para lá para ter um pouquinho mais de subsídio. E hoje a gente está aqui recebendo esse cara fantástico, gente boa, esse amigo lá do Rio de Janeiro, mas que hoje está em terras soteropolitanas. Acertei, meu amigo? Deus é bom, né, velho? E a gente vai conversar um pouco hoje aqui com. Nosso tema é a Bíblia como instrumento para a promoção da justiça. E para Pode nós crer. iniciarmos o nosso bate-papo hoje, eu quero dar oportunidade para esse meu amigo. Não falei nem o nome dele, vou deixar que ele se apresente melhor, ele fale o nome dele, onde ele mora, o que ele faz, os trabalhos que ele já realizou. Essa pessoa fantástica. Meu amigo, fique à vontade para você se apresentar e falar um pouco mais sobre você e sobre o seu trabalho. Então, boa noite, né? Paz e bem a todos e todas. Mais uma vez é muito legal a gente estar junto com um povo lindo aí da Igreja Metodista de João Pessoa. Tive a oportunidade de estar aí, assim, fui muito bem acolhido, me senti super amado. E se Deus quiser, vamos voltar aí depois que passar essa pandemia. E gratidão pelo convite, né? Gratidão pelo reencontro. E maravilha estarmos juntos, né? Eu sou Raiz, né? Meu nome é André Luiz Guilherme Daniel, mas o povo me chama de Raiz por conta da situação dos dreads e durante muito tempo meu envolvimento com reggae, a cultura rasta, aquela onda toda, então acabou ficando raiz mesmo. E é muito interessante porque acabou se tornando aí parte da identidade também, né? E graças a Deus tive a oportunidade de caminhar com Cris e com Tayana no Rio, né? Onde é o nosso berço, né? Que deu a oportunidade para que a gente hoje pudesse estar aí. E hoje estamos aqui, né, na Remini, pastoreando a Igreja Metodista Filadélfia, do bairro do Engenho Velho da Federação. E bênção demais estar servindo a Deus aqui na Remini. Me sinto muito acolhido, né? Nasci de novo, É. Muito bom. nascemos de novo, né? Nascemos de novo. E aqui na Remini a gente
nosso coração está muito aquecido, né, para desenvolvimento aí de muitos trabalhos. Estou com um desafio aí da Secretaria de Ação Social. Então, a gente aí, assim, Deus tem dado muitos sonhos para a gente está caminhando, né? Tive a oportunidade de trabalhar com juventude em conflito com a lei, lá no Rio de Janeiro, juntamente com a pastora Maria do Carmo, conhecida como pastora Cacá, onde nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntos na Pastoral de Juventude de Conflito com a Lei, que também foi um lugar, enfim, fantástico e também difícil, né? De poder ouvir, caminhar com a molecada, de poder ver o quanto, né, a igreja é importante para acolher, para ressignificar e para reescrever, né, a história de uma galera que, enfim, está na subalternidade, né? Então, estamos aí, felizes de caminhar e à disposição aí para as utopias de Deus. Massa, pai, massa. Que bom, que bom. Então a gente vai começar o nosso bate-papo aí. O pastor André acabou de se apresentar, meu amigo de caminhada. Eu conheci o Raiz, eu estava em São Paulo. Eu não conheci. Eu sou da Igreja Metodista em Mantiqueira, Xerém, né? Mas enquanto eu era membro da Igreja Metodista em Mantiqueira, lá em Xerém, Duque de Caxias, eu não tive a oportunidade de conhecer o Raiz. Quando eu fui para São Paulo, pô, tem um cara lá no Rio, gente boa, cara maneiro, dreadzão, pá. E aí, quando eu voltei para o Rio, tive a oportunidade de trabalhar com a Federação Metodista de Jovens da primeira região. Eu pude conhecer um pouco mais o André, o ministério dele, da Liz. São duas pessoas fantásticas, duas pessoas que têm muito a contribuir para o Evangelho no Brasil, para o Brasil, enfim. Raiz, satisfação ter você aqui, meu amigo, é muito bom. A pastora Tainá está aqui falando, amo essa família, André Reis, Liz, está aqui o Tainá da Daniel. Resistência, pô. O Daniel... Tainá da Resistência. O Daniel é guerrilheiro, pô. Daniel é guerrilheiro, Daniel é da luta também, bênção de Deus. Semira está aqui também, tá minha cunhada Nandara, que bom. Aquele abraço, tamo junto, gratidão, irmão, tá junto aí. Agora vem cá, que parada é essa aí? Gelatina que tá comendo? Tô comendo açaí, né? Aqui é uma live gourmet, né? Não faz isso não, velho. Bateu agora até um negócio aqui. Enquanto Falei, a rapaz, galera tá comendo bebe uma água, gelatina como açaí. violenta. A gente vai começar o nosso bate-papo aqui, gente. Vamos Eu de lá. olho grande no lance do brother, misericórdia. Bom, para a gente começar a discutir sobre o tema, a Bíblia como um instrumento de promoção da justiça, a primeira pergunta que eu quero fazer para o Raiz aqui nessa noite é o seguinte, meu amigo, quem escreveu a Bíblia e por que ela foi escrita? Então, assim, a gente precisa dar uma introdução até a gente chegar no ápice da conversa, que é a Bíblia como instrumento da promoção da justiça. Então, a gente precisa fazer essa caminha, né? Então, quem escreveu a Bíblia e por que a Bíblia foi escrita? Enquanto você está respondendo, eu ouço aqui como no açaí, né? Meu Deus. A irmã tá até zoando aqui, ó, gelatina. Não é gelatina não, é açaizão pesadão. Então, na verdade, né, é importante a gente sempre... Eu acho que é legal essa pergunta, Cristiano, porque traz para nós uma dimensão que às vezes a gente esquece sobre as Escrituras, né? Uhum. A gente já pensa já na Bíblia sistematizada, dos livros organizados, os que passaram pelo concílio e entraram, e esquece até dos outros que já foram, que também fazem parte, mas por questões de disputa, acabaram ficando de fora. Bom, as Escrituras, elas refletem o relacionamento de Deus com o povo, ou do povo com Deus. Isso é muito legal, né? Quando a gente olha para as Escrituras, a gente não tem nem ideia de quantas mãos, quantas vidas fizeram parte disso tudo, sabe? E eu gosto de pensar assim como a galera, acho que, se não me engano, é Milton Schwantz, uma coisa assim, que fala a Bíblia como memória comunitária, né? Como a memória do povo, né? Registros, relatos de uma experiência comunitária de povos
com Deus, né, cara? Povos com Deus. E aí, assim, é muito interessante que a gente consegue perceber nas escritas, né, como essas pessoas viam Deus, como essas pessoas explicavam esse mistério, ou buscavam explicar esse mistério. Até hoje a gente tenta explicar esse mistério, né? A teologia, na verdade, é esse desejo de explicar esse mistério. Uhum. Então, a gente percebe essas narrativas, essas histórias, esses relatos, mitos, novelas, tudo isso com o objetivo de externar ou expressar ao longo da história o relacionamento das pessoas com Deus, né? E é interessante que a gente não tem nem ideia, nem bate na cabeça que os livros que nós temos hoje, né, tanto de Paulo, os próprios evangelhos, as cartas da comunidade de Pedro, de João, os textos, né, que vão organizar ali os textos, enfim, do Apocalipse e tal, a galera mesmo nem, assim, nem leu, assim, papo de uma galera não leu a outra, Sim. sabe, assim, só aquele grupo específico leu e tal. E hoje nós temos a oportunidade de ler essa galera toda, né? Agora, tem um detalhe. A gente cria um malabarismo, né, para tentar achar ali sincronicidade em todas as coisas. E aí que é o perigo do fundamentalismo, né? Da galera tá lendo, não levando em consideração o tempo histórico, para quem foi, né, qual era para quem foi direcionado tal carta e tal. E, é claro, por conta da fé, né, hoje nós temos a oportunidade de ler e a oportunidade de nos encontrarmos, né, de encontrarmos essas vozes que inspiram, que provocam, que nos animam, nos exortam, nos educam, né? Massa. Não, pode continuar. Então a Bíblia é essa parada aí. Aí, claro, nós vamos ter uma galera, né, depois que vão começar todo o processo de codificação, né, todo um processo de organização e as disputas em torno da organização e da popularização, né? A gente vai ter lá Jerônimo, John Hus, esqueci o nome do outro maluco, uma galera até chegar Lutero, né? Sim, e aí Lutero é o cara que vai fazer esse movimento aí de popularização, mas assim, popularização entre aspas, porque quando os caras fazem um processo da impressão, ainda assim fica muito caro, entendeu? Uhum. Porque o livro sempre foi caro, principalmente naquele período, né, século XVI e tal. E aí você vai ter aí um movimento de popularização, e essa popularização com o objetivo de que o povo tenha a oportunidade de ter acesso. E aí, obviamente, a gente vai ter aí muitos movimentos que vão acontecer a partir dessa leitura da Bíblia e aplicação dessa leitura da Bíblia. Eu gosto sempre de lembrar de Tolstói, né, cara, o primeiro anarcocristão, anarcofunk. E o cara tinha umas leituras sinistras, assim, sabe? Falando que cristão não podia servir o exército, não podia ser advogado, enfim. Cada povo, ao seu tempo, se encontra com a Bíblia e são, como é que eu posso dizer? Se encontram com a Bíblia e são tocados seus processos, responder os desafios do seu tempo, né? Então, eu acho isso maneiríssimo mesmo, muito legal. Legal, legal porque você traz uma ideia já um pouco geral, que também às vezes, e que foge um pouco do senso comum, às vezes, na igreja, né? Muitas vezes as pessoas acham que a Bíblia caiu do céu, pronta, né? Ela desceu, sim, e chegou, né? E aí você está trazendo aqui um ensinamento que a Bíblia ela foi esse livro, escrito em várias épocas, por gente diferente, diversos autores, muitas vezes eles não se relacionaram, estavam em lugares diferentes, né? Você falou da importância aqui de
de saber o momento histórico onde o texto foi escrito, para quem ele foi escrito, né? Eu acho que isso é muito importante para que a gente consiga fazer uma leitura mais, diria, mais tranquila e uma leitura que faça mais sentido para a vida, né? Eu acho que isso é muito importante. Que a Bíblia também, do jeito que o cânon está hoje para a gente, foi objeto de muita disputa, né? De muitas narrativas e tudo mais. O próprio Lutero queria tirar o livro do Apocalipse do cânon, né? Então, assim... Eu também, se não me engano, ele achava palha. Isso. E o próprio Lutero, sim, muita gente fala da diferença da Bíblia dos católicos e da Bíblia dos evangélicos, né? Isso foi uma opção que Lutero fez quando ele, enfim, foi traduzir a Bíblia. Acho que é importante todo mundo saber disso, né? Acho que é bem legal. A gente fica sempre se pegando em algumas coisas e não vai muito a fundo na história, né? Tem muita história aí, eu acho que vale a pena. Isso aqui é só um bate-papo inicial, tá, gente? Mas a galera se assusta, Cristiano, porque, por exemplo, quando você troca ideia com a galera, que até o ano 100, mais ou menos, depois de Cristo, a galera só lia ali Pentateuco e tal, e assim, os profetas, mas assim, aquela onda bem templária, bem tal, assusta a galera, sabe? Quando você troca ideia do tipo, ó, os textos de Paulo, muitas das vezes, tem conflitos ali internos, né? Aí você tem o texto de Paulo, aí você vê os evangelhos numa resposta aos escritos de Paulo. Assim, na nossa leitura cotidiana, a gente nem, sabe, a gente nem consegue sacar. Mas tem muitos encontros e desencontros, muito papo, ó, fulaninho aí, hein? Ó, fica ligado, e vários conflitos, né? Sim. E aí a gente percebe ali também, né, como as comunidades dialogavam, né? Como as comunidades interagiam, e essa leitura da comunidade, né, quando a carta chegava, e ali da galera tá lendo ali junto e tal, ouvindo puxão de orelha, ó, vocês estão de sacanagem aí, compadre? Que negócio é esse aí? Não, tem que comer todo mundo junto. Pô, tem gente que não está comendo aí. Hoje a gente tem como Santa Ceia, como algo paralisado, que para a vida para fazer aquilo. E aí a gente olha lá para a comunidade e vê que é algo cotidiano, sabe? Então é muito interessante, né? Quando a gente lê as escrituras, percebe esses encontros, desencontros, e como a gente ressignifica a coisa, né, cara? Sim. Isso aí é fantástico, é super legal. Legal. Bom, a segunda coisa que a gente está falando aqui da Bíblia, né, dando essa introdução, a gente tem aí a Bíblia, né, e a gente sabe também, é importante frisar também que não existe só uma leitura, um tipo de leitura do texto sagrado, mas existe um método de leitura da Bíblia. Que método seria esse, Raiz? Assim, o que você pode falar para a gente aqui? Qual o critério para a gente poder ler a Bíblia? A partir de qual perspectiva? Que eu acho que isso também é muito importante. Sim. Então, eu sou o cara que defende tudo, inclusive a liberdade da galera se deixar conhecer e se deixar ouvir pelo que essas vozes comunitárias têm a dizer. Rapaz, tu tá comendo essa parada aqui, eu tô aqui desconcertado. Mas, cara, esse açaí deve ser uma delícia. O cara quase terminando. Pô, tu tá aí atropelando. Mas você vai guardar o meu quando eu for, eu como direitinho com você. Com certeza, meu irmão. Então, eu gosto de pensar, Cris, que existem várias possibilidades de leitura. Assim, e para que ou de que forma você procura as escrituras? Porque, assim, é um livro, né, que contém vários livros. E depende da forma como eu olho ou o que eu espero dela. Entende? Se eu fizer uma leitura poética, tá de boa.
Se eu fizer uma leitura devocional, tá de boa. Até a leitura autoajuda também tá de boa, que agora tá na moda, a leitura Sim. autoajuda. Tá de Coach. boa. Agora é coach. Tá de boa. Mas o que eu gosto de considerar, Cristiano, é dois aspectos, né? Primeiro, o âmbito da leitura da comunidade, comunitária, que eu acho muito potente, porque é uma forma que você tem de ouvir as outras interpretações e perceber como essas leituras afetam a vida de quem lê e também de quem ouve. Um exemplo, se eu pegar o texto, o livro do Êxodo, principalmente nos capítulos 13 e em diante, e colocar esse livro, né, essa parte, na mão de um sem terra, ele vai ler de uma forma. Saca? Sim. Se eu pegar, botar na mão de um outro cara que está estabelecido com a sua casa, com tudo garantido, ele vai ler de outra. E se eu colocar, sei lá, na mão de um cara de uma outra cultura, de uma cultura indígena, o cara vai ler de outra. Porque o texto, e tem uma onda aí que eu acho muito, muito potente, e é obviamente a mediação também do Espírito, que o texto, claro, para quem está aberto, o texto toca a vida de quem lê. Foi assim na leitura do Êxodo, meu irmão, capítulo 3, com o povo afro-americano, que estava em situação ali de organização de fuga, de que diziam para ele que eles não eram filhos de Deus, que eles não eram dignos de Deus, e os caras têm acesso à leitura e percebem, opa, tem um processo de opressão aqui, opa, existe um Deus comprometido que ajudou na organização do povo e ajudou no processo de libertação. Não, eu quero esse Deus aqui. Olha só a parada. Então, todas as leituras, na minha opinião, precisam ter... Assim, a gente precisa deixar que o texto gere vida em nós e nos provoque na manutenção da vida, entendeu? Na manutenção não da vida, da promoção da liberdade. E eu acredito, Cristiano, que o critério para nós lermos a Bíblia, assim, é se deixar ouvir também, né? Que obviamente o texto nos provoca a responder e o texto também responde para a gente. Há uma interação. E, obviamente, com a comunidade, com o critério da vida e sempre observando Cristo como expressão que faz a conexão de tudo aquilo que promove a vida na Bíblia. Porque se eu faço uma leitura fundamentalista, acrítica, atemporal, eu pego textos de percepções do povo sobre Deus e coloco debaixo do braço e ando por aí. Né? E aí é complicado. Aí eu vou estar promovendo morte, promovendo conflito, promovendo guerra. Eu sempre gosto de pensar na expressão de Jesus, lá em Lucas 9, no verso 5,5, se eu não me engano, quando ele diz que ele não veio para tirar a vida dos homens e mulheres, mas sim salvá-los, né? E até interessante que nesse próprio texto de Lucas, capítulo 9, de 51 a 56, tem uma expressão ali de Elias, lá no livro de primeiro livro dos Reis, capítulo 1, que é uma confusão, velho, que rola ali entre o rei samaritano com Elias. Uhum. Aí Elias dá o papo a isso. Eu sou aí filho de Deus, eu sou o cara, vai descer fogo do céu, vai consumir vocês aí. E aí, meu irmão, segundo o texto, daquela tradição, morre uma galera. E aí, meu camarada, tu vai ter Tiago e João aí, ó. Jesus, quer que a gente peça que caia fogo do céu também? Mas a partir da experiência, da tradição de uma leitura, velho. Leitura que eles usavam para justificar a exclusão aos samaritanos, que eles usavam para diminuir a humanidade dos samaritanos. E Jesus rompe, ó. Não, peraí.
Filho do Homem veio salvar e não destruir. Ou seja, Jesus já pautando uma outra interpretação, conectado com a vida. Né? E Jesus faz isso direto. E aí, qual é a lei aí? Qual é a parada? Não, meu irmão, é isso. Uhum. Ó, um exemplo, outro lance também violento. Na passagem da mulher pega Suposto adultério. né, cara? Forjaram ali para a irmãzinha. Uhum. Pô, Jesus dá um papo radicalzão aí. Aquele que não tem pecado atira a primeira pedra, mas reivindicando o amor, cara. O amor amar a Deus acima de todas as coisas, como o próximo, amar o próximo como a mim mesmo. A referência do, pô, meu irmão, se eu sou pecador, por que eu vou apedrejar outra pessoa? Eu também peco, pô. A diferença é que o meu pecado fica no sapato. E ela foi pega na vacilação. Então, não dá. Vamos passar o Sabe? cerol. Então, isso, mas Jesus reivindica. Não, peraí. Eu tenho que amar como a mim mesmo. Não, então, se eu vacilo, se eu dou mole, se eu sou pecador, como é que eu vou botar essa pessoa na bola? Porque se eu botar essa pessoa na bola, eu também estou na bola, porque eu também sou pecador. Então, o método de leitura, de interpretação de Jesus das Escrituras é fantástico, porque Jesus traz sempre o centro para a vida. O sábado é importante. O sábado é importante? É mesmo, né? Mas quando são as coisas do interesse a vocês? Vocês cumprem um sábado? Aí bate aquela neurose, né? Os caras, pô, meu irmão, o maluco tá dando chibatada na perna mesmo. Mas Jesus, não, velho. O sábado, ele foi criado para os seres humanos, não os seres humanos para o sábado. É a mesma pergunta, Cristiano, que nós fazemos hoje, cara. Uhum. A economia é mais importante do que a vida? Mano, é incrível. É a mesma vibe. A economia não é mais importante que a vida, porque a economia serve à vida. E Jesus dá o papo, o sábado não é mais importante do que a vida, porque o sábado serve à vida. Então, esse critério de ler as Escrituras e responder à realidade, responder os desafios do tempo presente, sempre em defesa da vida, é o grande lance, sabe? É o grande lance. Cara, você falou um negócio aqui, me bateu uma luz aqui. Você falou sobre a questão da economia, e é interessante porque a economia de Deus é muito diferente da nossa, porque quem tem mais divide na economia de Deus. Não, mas só a gente olhar... peraí, isso está sendo esquerdista. Não. Que negócio é esse de dar para os outros, rapaz? Não, tem que trabalhar para ter o dinheiro ali. Se o cara tem, foi Deus que deu. Olha porque a gente desviou a coisa, Cris. Uhum. Se a gente for ver a experiência do jubileu, velho, mano, eu fico pensando no jubileu. É uma parada muito doida, velho. Porque fala de repouso da terra, fala de reparação, fala de reconciliação, velho. Fala de partilha, mano. Pô, uma sociedade dessa, o pessoal vai gritar que é comunismo, mano. Uhum. Vai gritar que é comunismo. E tu falou a real. Não há acúmulo na economia do reino de Deus. Lá em Lucas 3, João Batista, que é o que iniciava o ministério, que abriu o corredor polonês para Jesus passar, velho, ele já dava o papo. Tem 2 túnicas, reparte aí. E façam a mesma coisa com a comida. Mano, o nosso problema do século XXI, Cris, é o acúmulo, velho. Meia dúzia de famílias, cara, no Brasil, ricas, e uma galera, meu irmão, sem nada. Sabe? A privatização da água, meu irmão, o que é isso? Um escândalo. E aí a gente percebe que a economia do reino de Deus é a horizontalidade, mano. É a mesa, o lugar do encontro, o lugar onde a gente partilha, o lugar onde eu não estou sozinho, nós somos um, eu estou contigo. O lugar onde temos tudo em comum, onde a sua dor é a minha dor, onde teu filho eu ajudo a cuidar, o meu você ajuda a cuidar, onde não haverá nenhum tipo de subalternização um ao outro, entende? Mas aí, quando a gente olha para a Bíblia e olha para as práticas que hoje nós colocamos como cristãs, tem muito antagonismo, cara.
Eu não sei quem que dizia que a Bíblia ela era inimiga da instituição igreja, né? Não sei quem falava isso. Mas, de fato, se a gente olha para as Escrituras e olha para o nosso jeito de ser, né? E aí eu falo, enfim, de todo mundo, né? Não falo, igreja metodista. Não. Todas as instituições religiosas que nós entendemos como instituições cristãs, elas sempre entram, em alguns aspectos, em choque. Sim. Uhum. Porque a organização da comunidade de fé nas Escrituras é uma organização orgânica, espontânea, que está ali junto ao povo, que está ali sendo junto com o povo, que não tem bens, mas que partilham. Se a gente for ver hoje, né, muitas das nossas instituições cristãs, e aí eu louvo a Deus porque a nossa igreja metodista tem muita coisa a abençoar e a ensinar para as nossas denominações irmãs, que a comunidade ela precisa estar a serviço do povo. E isso a gente hoje se perdeu, mano. Sabe, quando você fala da igreja se abrir para a comunidade, ou, por exemplo, a experiência que a gente tem muito linda das sociedades metodistas, né? A gente tem a sociedade de homens, mulheres, jovens, juvenis, e nessa sociedade, para participar, não necessariamente você precisa ser da igreja. Uhum. Não, você pode participar, você pode fazer parte, você pode fazer parte da redundância, mas você pode conviver com as pessoas, sem aquele enquadramento. Não, você precisa aceitar Jesus. Não, velho. A pessoa participa da sociedade, está junto, está interagindo, participa com as mulheres, participa com os homens. No relacionamento, essa pessoa encontra Jesus. No relacionamento, essa pessoa é alcançada por Jesus. Então, é uma outra forma de ser. Isso tem muito a ver com a experiência daquela galera, que as pessoas vinham e tal, observavam, daqui a pouco queriam fazer parte. E isso hoje, cara, é quase utopia dentro hoje da lógica das nossas organizações cristãs. É inadmissível a participar, inclusive até a ceia, né? Os caras acham que a mesa do Senhor, a ceia do Senhor, o cara tem que ser ali batizado, não sei quantos anos de igreja e tal. Não, o cara tropeçou, esse cara não vai ser... Até isso, velho. Até nisso a gente percebe que a gente acaba se distanciando, né, do entendimento das experiências das comunidades. Então, Cris, eu vejo que a gente precisa mais, sabe? E fazer tipo o Francisco de Assis fez, tipo o próprio Wesley fez, de transformar a vivência ou a experiência bíblica, da vivência a partir da experiência bíblica, isso transformar em algo comum, em algo não forçado, de algo, não vou dizer natural, mas de algo encarnado, acho que essa é a palavra. Sim. Algo encarnado para o povão, né, cara? E eu acho que a Bíblia vai sempre, Cris, sempre desafiar o povo no seu tempo, sabe? Sempre, sempre vai desafiar. E aí o nosso povo, às vezes, dotado de uma certa prepotência também, né, e insegurança, criticam, né, as teologias, né? E aí criticam a teologia do meio ambiente, uma teologia que trata as questões das mulheres, a teologia que trata a questão do povo negro, do povo indígena, enfim, de vários segmentos, porque a palavra traz libertação, traz amor de Deus para a galera. Então, como diz o Stanley Jones, falou para um cara na Sociedade Bíblica lá de África do Sul, uma coisa assim, reclamando que Patrice Lumumba, um líder revolucionário do Congo, ele tinha se tornado um rebelde, né, um insurgente. Aí o cara reclamou para Stanley Jones, Stanley Jones disse: como é que você quer que uma pessoa que lê a Bíblia não tenha compromisso com a liberdade? Né? Maneiro.
Massa. Quebrou na, Depois eu te mando a fotinha para você ter, para você, quebrou na dele falando raiz. essa parada. É, Legal. quebrando a perna. Cara, você falou de um negócio muito legal aí, da maneira como Jesus chama o povo para entender a palavra de Deus, né? E eu acho que Jesus é o precursor para mim do que a gente chama de leitura popular da Bíblia. Porque ele vai usar de coisas muito simples para explicar o que é o reino de Deus. Ele vai falar, né, do grão de mostarda, ele vai falar sobre semeadura, vai falar sobre sementes, ele vai falar sobre terra, ele vai usar coisas do cotidiano, coisas do que o povo está vivendo ali. A gente está vivendo. A época que Jesus vem à Terra, né? Ele é uma sociedade agropastoril ali, praticamente, na maioria dos lugares onde ele iniciou o ministério dele. Então ele vai usar coisas simples do cotidiano. E aí eu queria pedir para você assim, falar assim, o que é essa leitura popular da Bíblia? O que seria isso? Como que você enxerga? Então, hoje a gente tem uma sistematização chamada de leitura popular da Bíblia, né? Uhum, Você já sinalizou já um aspecto de uma leitura popular da Bíblia a partir de Jesus, né? Você acabou de dizer, e eu acho que essa é a referência, né? Quando a gente olha para Jesus e vê a pedagogia de Jesus, né? Jesus quer o tempo todo se fazer entendido, sabe? Jesus ele usa as expressões que muita gente fala muita besteira sobre Paulo Freire, mas poucos sabem que Paulo Freire era um cristão fervorosíssimo e apaixonadíssimo por Jesus. E quando você vê tanto o método de leitura popular da Bíblia, como a própria pedagogia do oprimido, com a ideia das palavras geradoras, né, que mobilizariam as atenções e as percepções ali de forma horizontal, comunitária e tal, a gente vê que o que Jesus fez, obviamente, influencia a gente e sempre influenciará. Mas a leitura popular da Bíblia que nós temos hoje é fruto, né, de mobilização, de organização, de diálogo entre teólogos e teólogas da América Latina num determinado tempo histórico do nosso mundo, né? Onde a gente vai ver na América Latina acontecendo vários processos de ditadura, de conflitos, disputas políticas e econômicas, e, claro, impulsionado também pelo Vaticano II, Concílio Vaticano II, a ideia de um retorno às escrituras. Coisas que nós, como protestantes, já falávamos há um tempo, mas os nossos irmãos católicos, a partir do Concílio Vaticano II, veem essa necessidade de ter a Bíblia como elemento de diálogo, de iluminação e de caminhada do povo. Então, vai rolar um movimento, né, de aproximação, nós vamos ter teólogos protestantes, teólogas protestantes, teólogos protestantes, teólogos católicos, teólogas católicas, que organizam um movimento, né? Esse movimento de popularização da Bíblia, ou de... tem um outro nome, mas de uma espécie de... eu falei popularização, mas uma espécie de disseminação, digamos assim, da leitura da Bíblia. E com o método, né, de Bíblia, vida e realidade, né? Um tripézinho. A Bíblia aqui em cima, a vida e a realidade. Esse diálogo contínuo como movimento do povo, né? Então nós vamos ter aí muitos movimentos legais que vão surgir, né? Uma delas, que eu tenho muito carinho, é o CEBI, né? Que já foi chamado de Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos,
mas hoje se chama Centro de Estudos Bíblicos, que tem essa metodologia, né? A Bíblia diante do povo, e as leituras são leituras da comunidade, né? A comunidade traz a sua experiência e essa experiência ajuda na interpretação da Bíblia. Nossa. Que dá caminhos para a organização popular, dá caminhos para a resistência, dá caminhos para a luta por direitos, né? Então, a gente vai ter esse movimento LPB, Leitura Popular da Bíblia, no Brasil, sendo muito disseminado pelo CEBI, e aí a gente vai ter uma galera, o Carlos Mestres, que está aí, assim, na guerra, resistência mesmo, bem idoso, bem cansadinho, mas a vidinha dele, velho, é assim, com a Biblinha na mão, ele anda devagarzinho, com a Biblinha na mão, senta no meio do povo, aí ele ouve, aí depois ele faz umas provocações, aí o que você acha? Aí a pessoa fala, ele ouve, mas, gente, aí sabe aquele jeitinho bem legal, o próprio, né, Milton Schwantz, que formou muita gente, né, auxiliou na formação, formou não, que ele não gostaria de ouvir essa palavra, mas contribuiu, né, no amadurecimento, no fortalecimento de vários teólogos e teólogas, né? Inclusive a Universidade Metodista de São Paulo foi o lugar onde ele lecionou, e lá passaram a Maricel Mena Lopes, a Mercedes Lopes, enfim, uma galera, né? Nancy Cardoso também foi aluna de Milton Schwantz, se eu não me engano... Tayana também foi aluna dele. Tayana também foi aluna do Milton? Foi. Então, Tayana foi aluna do Milton. Tem uma galera aí biblista hoje que você vê que os Passos, né, tem essa contribuição do Milton. E o Milton era um poeta, né, cara? Um pastorzão, gostava de estar com o povo, gostava de estar dando aula, estava junto ali ajudando na assessoria dos movimentos, né, ecumênicos. E isso é muito legal, né? Porque, na verdade, Cris, a Bíblia ela acaba sendo central nos movimentos, nós vamos chamar das pastorais, né? A pastoral do negro, né? Na Igreja Católica, a pastoral da terra, a pastoral operária, sabe? Então, a Bíblia ela acaba sendo central nesses movimentos, como é também, obviamente, para nós, né? Uhum. Quando nós olhamos o movimento de Wesley, né, o movimento dos metodistas, a Bíblia está lá, meu camarada, é firme e forte, sabe? Encorajando, animando, provocando aqueles ali, os metodistas, na promoção da vida, né, cara? E na santidade bíblica. Ó, santidade bíblica. Sim. Então, é muito legal, né? A Bíblia fortalecendo o movimento e fortalecendo a vida. Massa. Você falou do CEBI, eu tenho esse livrinho aqui, é um cursinho. Massa! Vocês podem massa. adquirir lá no site do CEBI, muito legal, são 7 livrinhos. Que é um curso baratinho, popular de né, Bíblia, velho? muito barato, acho que, se eu não estiver enganando, eu acho que é no máximo R$40 tu compra tudo. Tu compra todos os livrinhos, Então, muito legal, isso aqui é o número 1, que é a introdução geral ao estudo da Bíblia. Bom, a gente está falando sobre muita coisa aqui, e eu quero te perguntar, a gente já está partindo para o finalzinho aqui, a gente tem 15 minutos aqui, que aí é o seguinte, a Bíblia como um instrumento para a promoção da justiça. Primeiro, o que é justiça, segundo a Bíblia, né? E como que nós utilizamos a Bíblia para a promoção da justiça? Sim. Eu vou falar a partir de Jesus, né? E aí a gente volta. Eu vou lá em João 10:10, que ele fala que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, e ele veio, né, entendendo Jesus como expressão encarnada do verbo que criou todas as coisas, né? Entendendo quando ele diz, né? Mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, ou tenham com plenitude. Então eu entendo justiça, tudo aquilo que viabiliza que a vida seja abundante, que a vida seja plena. E tudo aquilo que impede da vida ser plena,
a gente possa entender como injustiça. Por exemplo, o que seria a injustiça hoje? Injustiça hoje é nós termos 90 mil pessoas mortas. Por que injustiça? Porque essas pessoas são vítimas de uma má gestão, né, da nação. A gente tem hoje governantes que não sabem administrar, não sabem nada de gestão, e que, testemunho esse, é que ainda hoje não temos um ministro da saúde, uma pessoa técnica qualificada para minimizar e enfrentar os problemas existentes. Então, 90 mil pessoas mortas, isso é injustiça. Deixa eu só trazer um dado. Você está falando de 90... Rapidinho. Você está trazendo um dado que a gente está chegando... A gente já passou de 90 mil na realidade. Se a gente olhar esses 90 mil e a gente for fazer um recorte de classe e de cor, grande parte dessa população, desses 90 mil pessoas que morreu, é gente pobre, é gente preta e é gente que mora nas periferias da nossa cidade. Acho que é só para trazer esse... Desculpa te cortar, mas acho que é importante a gente fazer... Porque a gente vai perceber como que todo esse processo que a gente está vivendo, ele é muito injusto. Porque quem morre é preto, pobre, gente que mora na periferia. Exato. Então, por que dizemos que é injustiça? Porque está nítido que existe uma falta de gestão, é nítido que falta interesse, é nítido que as prioridades são outras. A gente acabou de dizer aqui, uns minutos atrás, que a economia ela serve à vida, não a vida enquadrada, ser elemento para sustentar a economia. Não, sim. Isso aí é uma outra divindade aí. Né? É outro Deus, Mamon, Mamon, é Baal, que sacrificava para poder alimentar. Sim. E não é esse. O projeto de Deus em Cristo Jesus é que nós tenhamos vida e vida em abundância. E aí a gente percebe, ao longo de todas as narrativas, de todas as histórias, de todos os relatos do povo, desse povo que se encontra com Deus, sempre um posicionamento de Deus em prol da vida. Deus tem lado. E o lado de Deus é a vida. O lado de Deus é que as pessoas vivam com dignidade. É isso. Para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva, para o cara que está a serviço ali, cumprindo serviços, que fala, mas é escravidão. Não. Era um trabalho compulsório temporário. O exemplo é Labão, né? Exemplo de Labão. Jacó estava ali, ó, meu irmão, tu está devendo, então você vai trabalhar aí até você pagar a sua dívida. Tá certo que o Labão deu um golpe em Jacó, Jacó também deu um contra-golpe em Labão, mas tá tudo certo. No final, ele foi liberado de cumprir o acordo de se casar lá. Vamos questionar como é que essas relações se deram? Podemos, mas o que fica nítido ali é que existe uma dívida de trabalho, e o cara está na condição de trabalho ali, semi-escravo. Sabe? Então, a gente vai ter esse elemento, a gente vai ter vários elementos, luta pela terra, aos montes, luta por direitos ali, de quem vai assumir a terra, mas fulano morreu, mas cadê o homem para assumir? A gente vai ter até o caso lá em Moisés, que as mulheres se mobilizam e reivindicam. E Moisés ouve lá o conselho, e o conselho, não, nós tem direito. O caso de Ruth e Noemi, né, ali também, na condição... Então, são vários movimentos em prol de que essa vida seja plena. A própria libertação do povo hebreu, né, que Moisés depois canta lá, não, cântico de Moisés, dos israelitas. Uns vão dizer que é mítico, não me interessa. O que me interessa é que existe ali um clamor, uma gratidão por uma liberdade. E essa liberdade, esse direito à terra, isso é justiça. E isso faz parte de todas as vozes que nós encontramos nas Escrituras. Né? Então, as Escrituras elas sinalizam um compromisso com a vida. Em Apocalipse, a gente vai ver o projeto desse Deus se tornando comum, meu irmão.
Você não vai ter mais divisão entre céu e terra. Né? Acabou. Deus vai habitar no meio da comunidade com o povo. Você vai ter as pessoas que vão ter sede, as pessoas vão encontrar água, vão encontrar alimento, sabe? Vão encontrar também ali, no Apocalipse, não vai ter mais templo. Não vai precisar você estar ali na igreja, ali desesperado, porque a condição de ser comunidade com Deus vai ser plena, sabe? Então, o Apocalipse não é um livro do fim. Fim das estruturas de opressão e de morte. É o livro Fim da esperança. Fim deles, mas é o livro de novidade. O livro que relata a vitória da comunidade. É Jesus juntamente com o seu povo, velho, enfrentando as estruturas do mal. Então, são essas mensagens que as Escrituras trazem para nós. Claro, vamos ter momentos, partes que vão narrar aspectos épicos de um povo, né? A organização de uma memória nacional, a organização de uma história nacional. E beleza, a gente compreende. Mas ali mesmo, naquelas supostas contradições, nós vamos ver movimentos ali de resistência de Deus, né, com o povo para mudar a história e criar vida. Né? Então, acho que, enfim, esse é o viés maneiro das Escrituras que estão aí para a gente, né, cara? Estão aí para a gente. Cara, tem muita gente aqui. Tá aqui Marquinho Habib. Marquinho Habib nunca falha. Tá aqui também o Pri Alantino. Já estão disponíveis estudos quantitativos sobre as mortes por Covid-19, com recorte de raça e classe. Pri, um beijo, saudade, essa mulher fantástica, essa irmã maravilhosa que a Federação de Jovens do Rio me deu. Tá aqui a Luísa Meio, se eu estou falando certo. Estou em Portugal, 4 horas de diferença, pastora metodista. Um abraço, minha querida. Que legal estar aqui com você. Você está aqui com a gente. Lá de Portugal, deve ser o quê? 11 horas da noite agora lá, né? Meia-noite. Por aí. Por aí. Cara, que legal isso que você está falando. A gente tem, então, aqui 6 minutos para falar o seguinte. Como que a igreja, a partir da leitura da Bíblia, pode trabalhar na promoção da justiça, atos concretos. Eu entendi hoje que a Bíblia é esse instrumento, que ela me permite essa leitura, que ela fala sobre isso, sobre o reino de Deus, essa plenitude, da divisão, da comunhão, de ninguém ser maior do que ninguém, de que não tem judeu, não tem gentio, todo mundo está ali no mesmo patamar e tal. Como que a partir da leitura desse texto sagrado eu posso desenvolver boas práticas para a promoção da justiça nesse tempo? Então você tem aí 5 minutos para responder e para fazer seus agradecimentos finais, meu amigo. Dissertação de mestrado essa parada aí, né? Mas vamos lá. Meu irmão, eu acredito na radicalidade da imitação de Cristo, porque Cristo ele traz todos esses elementos que nós estamos falando agora, né? Jesus de Nazaré é a referência. Eu acho que a Tayana colocou Jesus é o cara. É isso, é ele. É sermos seus imitadores. Entendendo que a nossa tarefa é conviver, estar junto, abraçar, ouvir e ser servo e ser servo. Esse é o movimento. Né? E aí eu gosto de ver Francisco de Assis, John Wesley, que os caras viveram em meu povo, meu irmão. E aí eu lembro aquele nosso lema, comunidade missionária a serviço do povo. É isso, estar a serviço do povo, nos posicionarmos contra as estruturas de injustiça, nos colocarmos como parceiros da vida, como opositores aos projetos de morte, a enfrentar todo e qualquer discurso aparentemente bom, mas que promove tristeza e sofrimento ao nosso povo, sabe? Então, essa é a nossa tarefa desse século presente. É ouvir as Escrituras e ouvir o grito do povo. Né? Tem um livro do John Stott que fala ouvir o Espírito, ouça o Espírito e ouça a sociedade. É uma coisa assim, o livro do John Stott. Uma coisa assim, ouça o Espírito, ouça a sociedade. É isso. É ouvirmos os gritos da sociedade,
e ouvirmos o que o Espírito tem a nos dizer através das Escrituras. E aí, a partir disso, ir ao encontro, né? Ir ao encontro, né? Entendendo que nós somos sal, ou seja, não vamos ficar em evidência, não vamos aparecer. O sal está ali, ó, dando gostinho, mas invisível, né? E a luz está ali, meu irmão, ilumina tudo de forma potente e universal, né? Não universal, mas universal no sentido pluralzão, entende? Então, essa é a nossa tarefa para o século XXI. E aproveitar, né, mandar um abraço para todo mundo, né, para meus irmãos, para minhas irmãs, fazer uma sugestão também de leitura também. Vocês puderem adquirir esse livro aqui, ó, Bíblia, suas leituras e interpretações na história do cristianismo. Filé, ó, leitura deliciosa, leitura... Filé mignon, também é do CEBI com Oeste, né, que é a galera lá do Sul, Faculdade de Teologia. E agradecer, né, meus irmãos e irmãs, pedir que vocês orem pela Igreja Metodista Filadélfia, né, aqui do bairro do Engenho Velho da Federação, Salvador. Quero pedir que vocês orem pela nossa comunidade de fé, orem pelo nosso povo, incluam Liz e eu em suas orações, tá bom? E tamo junto, meu irmão, tamo juntão aí, gratidão, tá? Pelo carinho, pela oportunidade de a gente estar juntão aí, tamo junto. Pô. Tamo junto. A resistência, isso. Por hoje a gente vai encerrar, pessoal, mas eu quero trazer o Raiz depois aqui pra gente conversar, introduzir o tema da teologia negra, e aí eu quero trazer uma galera boa aqui, Raiz, vou ver se eu faço contato com o Ronilson também, essa galera que está trazendo, tá pautando essa discussão aí, muito bacana. Tá aí o Antônio Sorage, frente da diversidade religiosa aqui na Paraíba, presente. Opa! Resistência. Show de bola, obrigado por estar aqui. Quero agradecer a todo mundo, Marquinho Habib, lá de Teresópolis, que cidade maravilhosa é Teresópolis. Dedo de Deus, frio. Que saudade. Tá frio aí, né, Marquinho? Gente, muito obrigado. Raiz, meu amigo, meu pastor. Que bom Tamo junto. ter você aqui com a gente. Gente, é isso. Igreja Cidade, toda sexta-feira, às 19 horas aqui. Um beijo, Beth. Beijo para todo mundo. Fica com Deus, meu irmão. Vai ficar salvo aqui essa live, gente. Valeu. Paz e bem. Tchau, tchau. Tchau.